Sabe aquela ideia de procurar vida alienígena na zona Caixinhos Dourados? Pois é. E se essa regra toda estiver nos fazendo procurar no lugar errado? Uma pesquisa nova e fascinante está virando essa ideia de cabeça para baixo, sugerindo que a receita para um mundo ter vida é bem mais complicada e começa muito, mas muito antes do que a gente imaginava. Então, o que a gente vai fazer hoje é meio que quebrar um mito para construir uma ideia nova no lugar. Primeiro, vamos entender por que só a zona Caixinhos Dourados não basta. Depois, a gente mergulha na receita de verdade para um planeta vivo. Vamos aplicar essa receita aqui mesmo, no nosso sistema solar, com uma história de 3 planetas. Em seguida, vamos ver como os futuros caçadores de planetas vão procurar por esses ingredientes. E por fim, vamos entender como tudo isso muda completamente as regras do jogo na busca por vida no universo. Então vamos lá. Primeiro de tudo, para a gente ir além da zona Caixinhos Dourados, a gente precisa entender o conceito que dominou a busca por vida por tanto tempo e ver por que, no fim das contas, o endereço de um planeta pode não ser a coisa mais importante. Pois é, essa pergunta aí na tela é o ponto de partida de tudo. Por décadas, o foco foi quase que exclusivamente no lugar. Mas a verdade é que o destino de um planeta, se ele vai ter ou não uma chance de abrigar vida, é selado bem antes, lá nos seus primeiros e caóticos momentos de formação. Mas vamos ser justos, né? A ideia da Zona Caixinhos Dourados foi um ponto de partida fantástico. A lógica por trás é genial de tão simples. A vida, como a gente conhece, precisa de água líquida. Então, esse foi o primeiro filtro, a primeira peneira que a gente usou para tentar achar algum candidato nesse universo gigantesco. E esse foco na localização também tinha um motivo bem prático, era o que a nossa tecnologia permitia. Pensa só, até o James Webb, que é uma máquina espetacular, tem mais facilidade para olhar a atmosfera de planetas gigantes que estão colados nas suas estrelas. Para a gente achar e principalmente entender uma Terra 2.0, a gente vai precisar de um jeito novo de procurar. E é exatamente aqui que o jogo vira. Um estudo recente, liderado por Benjamin Farset, vem com uma ideia revolucionária. O potencial para a vida não está na órbita, mas sim nos ingredientes que formaram o planeta. É como se a chance de ter vida já viesse assada no bolo desde o início. Beleza, então que receita cósmica é essa? Ela se baseia em 4 fatores, 4 ingredientes fundamentais que são definidos lá no nascimento do planeta. Vamos dar uma olhada em cada um deles para entender como se cozinha um mundo habitável. O primeiro ingrediente é a massa do bolo, a composição rochosa. A mistura desses 4 elementos define se um planeta pode ter placas tectônicas, que funcionam como um termostato natural, regulando o clima por eras. E o mais genial é que, como o planeta e a estrela nascem da mesma sopa cósmica, a gente consegue saber do que o planeta é feito só de olhar para a luz da estrela. É um atalho incrível. O segundo ingrediente são os temperos, os voláteis. Pense neles como os blocos de construção da vida. Carbono, hidrogênio, nitrogênio, tudo aquilo que a biologia precisa para começar a brincadeira. É fundamental ter a quantidade certa disso. Mas aqui tem um detalhe importante. Não é só ter os temperos. É a proporção entre eles. E tem um especial, o oxigênio, que tem um papel surpreendente e decisivo. Ele é quem vai definir o destino do coração do planeta, o seu núcleo. Olha só que interessante. Se tem pouco oxigênio no ambiente de formação, o ferro fica puro, pesado e afunda para o centro, formando um núcleo metálico gigante. Esse núcleo enorme gera um campo magnético poderoso que é nosso escudo protetor. Agora, se tem muito oxigênio, o ferro meio que enferruja, se mistura, fica mais leve e acaba preso no manto. O resultado? Um núcleo pequeno e um campo magnético fraco ou inexistente. A diferença é brutal. E para fechar a receita, o quarto ingrediente é o forno interno, o motor de calor do planeta. Esse calor vem de elementos radioativos e a energia que move as placas tectônicas, que causa os vulcões, basicamente é o que mantém o planeta geologicamente vivo, reciclando nutrientes e gases por bilhões de anos. Ok, a receita parece boa na teoria, mas e na prática? Bom, a gente não precisa nem ir longe. O nosso próprio quintal cósmico mostra direitinho o que acontece quando a receita dá certo e quando dá muito errado. Essa tabela aqui conta a história toda. Vamos lá. Mercúrio, voláteis de menos. Resultado, um núcleo gigante, mas um mundo estéril. Agora o outro extremo, Marte. Voláteis demais. O oxigênio enferrujou o ferro, o núcleo encolheu, o campo magnético sumiu e o planeta virou um deserto irradiado. E aí vem a Terra. Na medida certa, o equilíbrio perfeito. Acertamos na mosca.
Então, o segredo é esse, é um equilíbrio muito delicado. É como se fosse uma nova zona caixinhos dourados, só que não de temperatura, mas de composição química. Se errar para menos, vira um Mercúrio. Se errar para mais, vira um Marte. A janela para a vida é bem estreita. Certo, a teoria é fantástica. Mas a pergunta que fica é: como é que a gente vai testar isso? Como vamos ler a lista de ingredientes de um planeta que está a trilhões de quilômetros daqui? Bom, a resposta para isso está no futuro da astronomia. E esse futuro tem nome: Observatório de Mundos Habitáveis, o HOW. Esse é o telescópio da próxima geração que já está sendo planejado justamente para isso. A missão dele não é só achar planetas, é investigar a história deles, descobrir do que são feitos. Agora, tem que ter um pouco de paciência. O HWO só deve ser lançado lá para a década de 2040. Até lá, o James Webb vai continuar nos dando algumas pistas. Mas o HWO vai ser o verdadeiro detetive geoquímico, o especialista que vai conseguir desvendar a história de formação desses mundos. E as técnicas que ele vai usar são quase ficção científica. Primeiro, vai analisar a luz da estrela para deduzir a composição do planeta. Depois, vai usar um truque para procurar uma torção sutil na luz refletida, e isso vai dizer se existe um campo magnético lá. E por último, ele vai cheirar a atmosfera do planeta em busca de gases como dióxido de enxofre, um hálito de vulcão, que é um sinal claro de que o planeta ainda está vivo por dentro. E tudo isso junto nos leva à nossa última parte. Vamos amarrar todas essas pontas e entender por que essa abordagem não é só uma melhoria, é uma mudança completa na forma como a gente procura a vida lá fora. É basicamente isso que a gente vê na tela. Estamos trocando uma busca por um lugar por uma busca por uma história. A pergunta-chave deixa de ser onde o planeta está e passa a ser como ele nasceu, com que ingredientes. Estamos saindo da corretagem de móveis cósmicos e entrando na análise de genealogia planetária. No fim das contas, o ponto é este: o potencial de um planeta para ter vida não é sorte, não é um acaso de onde ele parou na órbita. É uma consequência direta da sua certidão de nascimento. É algo que já vem de fábrica, cozido na sua estrutura desde o primeiro dia. E isso nos deixa com uma última reflexão. Toda essa receita perfeita foi criada com base no único exemplo que a gente tem: a Terra. Mas será que o universo só tem um livro de receitas? Que outras combinações de ingredientes poderiam levar a resultados que a gente nem consegue imaginar, mas que, ainda assim, estariam vivos? A busca de verdade está só começando.